E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai introduzir a ideia de derivadas parciais para funções de várias variáveis. A gente vai perceber que o grau de dificuldade para calcular derivadas parciais é o mesmo que a gente já tinha para calcular derivada de funções de uma variável real que normalmente você estuda lá no curso de cálculo 1. Aqui eu vou tentar motivar o conceito trabalhando com um exemplo. Digamos que você tem uma barra, tá? Que ela está de pé, e eu vou imaginar que a temperatura dela vai variar de acordo com a altitude, né, de acordo com a altura que eu estou, e de acordo com o tempo. E aí vamos imaginar que foi feita alguma modelagem desse fenômeno e que a função que representa a temperatura é dada por essa expressão, né, 24 menos t quadrado menos h, em que t é o tempo e h é a altura. Tá? Veja que calcular a temperatura em si, com essa modelagem, é uma coisa muito simples. Né? Por exemplo, se a temperatura for, se o tempo for 1 segundo e a altura for 2 centímetros, é só fazer essa conta. Você vai ficar com 24 menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado dá 4, aí você faz essa conta aqui, fica 24 menos 5, que dá 19. Tá? Então a temperatura nesse ponto seria 19 graus Celsius. Agora eu estou preocupado em analisar essa pergunta que está colocada aqui. Eu estou perguntando como que varia a temperatura no ponto 1 e 2. Lembra, o que é 1 e 2? Né? O que é esse ponto com coordenadas 1 e 2? Significa que o tempo aqui é 1 e a altura é 2. Tá? Então, como que vai variar a temperatura nesse ponto à medida que o tempo varia? Veja bem, a pergunta aqui é em relação ao tempo, percebe? Essa pergunta ela é típica do cálculo diferencial. Né? Lá no cálculo 1, quando você está estudando lá derivadas, você entende que a derivada é uma taxa de variação. Né? Então, seu professor sempre te pergunta qual é a taxa de variação da função. Lá, a taxa de variação é em relação à variável real, que no caso a gente chama de x em geral. Né? Lá você tem uma variável só, aqui eu tenho duas. Então, eu vou me perguntar como que a temperatura está variando em relação a uma das variáveis. Veja como que a gente vai responder a pergunta que foi colocada. Eu vou considerar uma função de uma variável só, g de t, que é o tempo, igual a f de t e 2. Por que isso, né? Veja bem, eu estou interessado em analisar a variação da temperatura quando o tempo varia. Eu vou manter a altura. Então, é como se eu estivesse aqui numa altura de 2 centímetros, né? E eu ia ficar quietinho aqui, tá? E aí eu vou verificar como é que a temperatura está variando nesse cara à medida que o tempo vai passando. Por isso que eu estou definindo esse cara, né? Eu estou com a altura fixada. Veja bem, uma vez feito isso, a pergunta pode ser reescrita da seguinte forma. Qual que é a taxa de variação de g no instante de tempo 1? E aí eu tenho um problema típico do cálculo 1. Quem dá a taxa de variação para a gente é a derivada. No caso, eu vou avaliar a derivada em 1. A gente vai lembrar que a definição de derivada nos diz que g' de 1 é dado por esse limite aqui, né? A derivada de g avaliada em 1 é o limite de g de 1 mais t menos g de 1 sobre t quando t tende para zero. Agora, nota que g de t é dado por essa expressão, né? Então, esse limite eu posso reescrever ele assim, né? Ó, limite, quando t tende a zero, de quem? Ó? Você está com g de 1 mais t, né? Então, eu vou ficar com f, g de 1 mais t fica f de 1 mais t, 2, menos g de 1. g de 1 é o f de 1 e 2, né? Tudo isso dividido por t. Agora vamos ver, ó. Esse sujeito que está aqui, ele é o quê? Ele é o limite, quando t tende a zero. Quem que é f de 1 mais t, né? A gente vai pegar esse sujeito e substituir aqui, tá vendo? É 24 menos 1 mais t ao quadrado, né? Menos o h ao quadrado, que é 2 ao quadrado, né? Menos... Aí agora eu calculo f de 1 e 2, né? O f de 1 e 2 está dado aqui, mas eu vou substituir aqui, ó, para ficar mais fácil de simplificar nas contas, tá bom? Vai ficar assim, 24 menos 1 menos 2 ao quadrado, tá? Tudo isso dividido por t. Aí veja, ó, esse 24 vai cancelar com esse 2 vai cancelar com esse, né? Então, no final das contas, esse troço fica assim, ó. Limite quando t tende para zero de quem, né? Aqui é um produto notável, eu estou com menos aqui, então vai ficar menos 1 menos 2t, menos t quadrado, menos vezes menos fica mais, né? Mais 1. Tudo sobre t, né? Ótimo, esse limite aqui é fácil de calcular, né? Eu vou apagar do lado de lá.
Ó, aqui eu mantive a função só para a gente poder colar quando necessário, tá? Nota que esse menos 1 vai cancelar com esse 1, então a gente vai ficar com limite, quando t tende a zero. Aqui você pode colocar o t em evidências, vai ficar com t, multiplica menos 2, menos t sobre t, né? Dividido por t. Aí esse t cancela com esse. Na hora que você calcular o limite, isso aqui dá menos 2, tá? Então, qual que é a taxa de variação procurada, né? A taxa procurada é dada por menos 2. Aí, as unidades aqui, né? É graus Celsius por segundos, né? Ou seja, o que isso significa? A temperatura está diminuindo à medida que o tempo vai passando, tá ok? Isso que a gente acabou de fazer para a função que dá a temperatura pode ser generalizado para funções de duas variáveis ou até mais, tá? Veja bem, se você tiver uma função em que z, né, igual a f de um xy, a gente vai definir a derivada parcial de f em relação a x, avaliada no ponto xy. Olha a notação, f índice x, para indicar que a derivada parcial é em relação a x. A gente pode usar esta notação ou esta notação. Essa notação aqui, ela é a parente da notação de Leibniz para a derivada que a gente vê no cálculo 1, né? Você vai lembrar que no cálculo 1, a gente escrevia muito isso, né? De escrever a derivada de f assim ou assim. Aqui, a gente está escrevendo a derivada parcial com esse d estilizado, né? Coloca ele assim, ó. Isso aqui significa que a derivada parcial de f é em relação a x. Quem vai ser a derivada parcial? Bem, isso vai ser um limite. Vamos dar uma olhada para cá para a gente entender isso direito, ó. Lembra o que a gente fez, né? A gente começou com essa ladainha aqui, fizemos essa conta e chegamos nesse limite. Então, esquece disso aqui por enquanto, né? Não vou precisar disso aqui mais. Vamos dar uma olhada para isso aqui. Veja o que foi feito. A gente estava querendo avaliar a taxa de variação em 1 e 2, né? Então, a gente pegou aqui 1, aqui o 2, tá vendo? 1 e 2. Esses caras estão fixos. E quem está variando é esse cara. Esse é um cara que varia no x, percebe? Ó, aqui é a coordenada x. Se eu quisesse, eu podia ter feito isso aqui, não para 1 e 2, podia ter feito para x e y quaisquer. Então, eu poderia ter feito isso aqui para x, y, x e y, percebe? O ponto aqui é que na derivada parcial em relação a x, eu estou fazendo uma variação em x, percebe? Esse carinha que eu estou somando, ele está sendo somado só na coordenada x. É por isso que aqui na definição de derivada parcial em relação a x, olha como é que fica o limite. Ó. É o limite de f de x mais alguém, esse alguém eu estou chamando de h, tá? Então é f de x mais h, vírgula y, menos f de xy dividido por h, quando o h tende a zero. Se você reparar bem, essa definição lembra muito a definição de derivada que a gente vê lá no cálculo 1. A diferença é que não aparecia o y, né? Porque afinal de contas você tinha uma variável só. A derivada parcial em relação a y é a mesma coisa, né? A notação é a mesma, f índice y, df dy, em que o d é esse d estilizado. Só que aí o limite agora, você faz a variação no y, olha só. Quem varia é o y. Então você mantém o x fixo, tá vendo? O x aqui está fixo e aqui também está fixo. Então você fica com f de x, vírgula, y mais h, menos f de xy sobre h, e manda o h tender para zero. Só que a boa notícia é que a gente vai perceber que para calcular derivadas parciais, a gente pode utilizar tudo que a gente já conhece do cálculo 1. Você vai entender isso nesse exemplo, que basicamente é o que a gente acabou de fazer. Eu estou pedindo para calcular a derivada parcial de f em relação a t no ponto 1 e 2, em que f de th é dado por essa expressão, que é exatamente a função que a gente bateu um papo sobre ela, da história da temperatura, no início da nossa videoaula, tá? Veja bem, a gente resolveu esse problema já, né? Que a gente calculou e achou esse troço, né? Só que a gente vai entender como que se calcula derivadas parciais aqui. Eu quero calcular primeiro a função que me dá a derivada parcial de f em relação ao tempo, tá bom? Então, como que eu vou pensar? Se eu estou derivando em relação ao tempo, eu estou variando só no tempo. Então, a altura, que é a função h, quer dizer, a variável h, ela está fixa, ela está paradinha. Então, ela vai funcionar como uma constante. Constante em relação ao tempo. Ó, a derivada de 24 dá zero, porque é constante. A derivada de t ao quadrado dá 2t. E a derivada de h ao quadrado em relação a t é zero. Por quê? Porque o h está fixo, o h está paradinho. Eu estou fazendo a variação só no t.
Então, esse troço deu menos 2t. Como eu estou querendo avaliar em 1 e 2, eu concluo que a derivada parcial em relação ao tempo avaliada em 1 e 2 é o quê? Lembra, isso aqui é t e isso aqui é h, né? Aqui não tem h, então vai ficar menos 2 vezes 1, que é menos 2. Que coincide, obviamente, com o que a gente tinha feito antes no início da videoaula. Para a gente poder finalizar essa videoaula, eu vou fazer mais 3 exemplos rapidinho. Aqui eu estou pedindo para calcular todas as derivadas parciais das funções dadas. A primeira é dada por y² mais 2y. Veja bem, eu quero derivar aqui primeiro em relação a x. Lembra disso, estou derivando em relação a x, tudo que não tem a ver com x é constante. Então, aqui no caso, o y vai funcionar como uma constante para mim. Então, veja, derivar esse cara em relação a x, esse aqui que eu estou circulando, 2y, ele vai dar zero, tá? Esse cara é constante, né? Então, derivando isso aqui em relação a x, vai ficar assim, 2yx. Derivar em relação a y vai dar o quê? Ó, agora, inverte-se os papéis, né? Agora, eu vou entender que a variável x é uma constante e que o y aqui é a variável que eu estou usando de fato para derivar. Então, derivando isso aqui, tomando x² como um constante, vai ficar x², né? Mais derivada de 2y em relação a y dá 2, tá bom? Para fazer o item B, a gente vai meio que usar a regra da cadeia que a gente vê lá no cálculo 1. Porque veja, tanto para derivar em x como para derivar em y, eu preciso passar pelo seno, percebe? Então, para derivar esse cara, olha o que eu vou fazer. A derivada do seno a gente sabe que é cosseno. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de xy vezes a derivada... Só que agora eu estou calculando a derivada parcial em relação a x, né? De xy. Certo? Derivei o seno e estou multiplicando pela derivada do que está dentro. Aí faço essa conta, né? Ó. A derivada disso aqui em relação a x, ó, lembra, o y funciona como uma constante. Então, a derivada vai dar y, né? Então, isso aqui fica y cosseno de xy. Derivando em relação a y é a mesma ideia, né? Você deriva o seno, fica cosseno, vezes a derivada parcial, só que agora em relação a y, né? Nota que, salvo pelo fato de eu mudar aqui de x para y, a ideia é a mesma, né? E aqui, derivar isso aqui em relação a y vai dar x, aí fica x cosseno de xy, tá bom? Isso resolve o item B, vamos fazer o item C agora. Para a gente ganhar um tempo, eu já escrevi aqui a expressão que vai me dar a derivada desse cara. Só a gente precisando fazer as contas. Nota, isso é um quociente, então eu vou usar a regra do quociente. Estou derivando em relação a x. Então, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, dividido pelo segundo ao quadrado, né? E veja, eu estou falando da derivada, mas é a derivada com a qual eu estou trabalhando, que é a derivada parcial, tá? Feito isso, olha só o que vai dar esse bicho. Ó. Derivar isso aqui em relação a x é o quê? A derivada de x vai dar 1, a derivada de y vai dar 0, porque eu estou derivando parcialmente em relação a x. Vezes esse cara fica x mais y, né? Menos, aqui de novo a derivada vai dar 1, percebe? Ó? A derivada de x mais y em relação a x vai dar 1. Porque a derivada de x é 1, a derivada de y é 0. Aí você multiplica isso por x menos y e divide tudo por x mais y ao quadrado, e aí você simplifica esse troço, né? Esse x vai cancelar com esse, aqui fica y menos y, fica 2y dividido por x mais y ao quadrado, tá bom? Veja, derivar em relação a y, esquematicamente é a mesma coisa, né? Você tem a regra do quociente, só que agora eu estou derivando em y, percebe? É o mesmo esquema, né? A derivada desse vezes esse, menos a derivada desse vezes esse, dividido por esse ao quadrado, tá? Veja, essa derivada aqui vai dar menos 1, né? Porque a derivada é em y, derivar x vai dar 0, derivar o y dá 1, aí tem esse menos, né? Então fica menos 1. Vezes x mais y, menos a derivada desse cara dá 1, vezes x menos y. Simplificando isso aqui, ó, você vai ficar menos x dá menos 2x, né? Esse y aqui vai cancelar com esse, e aí você obtém essa derivada parcial, tá bom? Pessoal, vou encerrando essa videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.